Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão? Tô gravando esse vídeo aqui para vocês a pedido da professora Marcela para falar um pouquinho sobre a questão do projeto no TCC. Veja, quando você faz o projeto, ele ajuda muito a gente no TCC2, não é? Eu devo, por exemplo, estar trabalhando com vocês o TCC2 no semestre que vem e posso afirmar, como professor da disciplina TCC2, que ao desenvolver o seu pré-projeto, você já chega no quarto período com uma visão muito mais ampla do que é o seu trabalho. Na verdade, você vai procurar trabalhar situações que terminam te ajudando no desenvolvimento do seu TCC. Quando você passa o projeto, por exemplo, você ganha tempo, né? A gente sabe que o semestre é um período curto, você vai ter ali praticamente de agosto a novembro para poder elaborar o seu TCC. É um período curto. Então, se você já começa a pensar no TCC a partir do seu terceiro período, a partir da metodologia, você termina tendo um ganho considerável nessa questão do tempo. É esse período mesmo, para vocês terem uma ideia, eu já tive grupos que foram orientados pela professora Marcela, que já chegaram no TCC 2 com praticamente 60% do trabalho pronto. Então, o que a gente fez foi um ajuste, foi um pequeno detalhamento, um pequeno ajuste, mas boa parte do trabalho já estava pronto. Então, se você fizer um projeto bom, se você planejar, lembra das nossas aulas de planejamento, né? A gente não falou sobre PDCA. Qual a importância que a gente tem de fazer um bom planejamento? Eu diria que o projeto é o planejamento do seu TCC. Então, ele só tem a te ajudar. Se eu faço um projeto bem feito, se eu planejo adequadamente, quando chegar lá na execução, que é o quarto período, a gente consegue ter um resultado muito melhor. É diferente você chegar no quarto período zerado, é diferente você chegar no quarto período com um projeto no início. Você vai ter um tempo muito menor para poder executar o seu trabalho. Então, você vai ter que correr muito mais. Isso vai te gerar um desgaste na elaboração desse trabalho. 4 meses é um período de tempo curto. Então, no seu projeto, você vai ter, por exemplo, qual é o título. Você já pensa em qual título você vai trabalhar. Eu aconselho muito você pensar da seguinte forma. Pensa num título que você goste. Porque falar sobre algo que você goste é algo que já te ajuda. Escrever sobre algo que eu goste é algo mais fácil, é algo mais prazeroso. Então a primeira dica que eu dou é, quando escolher o título, pense em alguma área do RH que você goste. Quando você escolhe o título também, procure pensar em algo que tenha material, que tenha muita coisa na literatura. Tem temas que são temas muito bons, mas não tem muita coisa ainda na literatura. Então, se não tem muita coisa na literatura, você vai ter dificuldade para poder estar elaborando o seu trabalho. Então, pensa num tema que você goste, pensa num tema que tenha muito material na literatura. Aí você consegue fazer um trabalho tranquilo. Então, no projeto, você já tem uma ideia do título, não é? Como você vai trabalhar. Eu já recebi e-mail de grupos da turma de vocês que já estão falando comigo, pensando no quarto período. Veja, a pessoa que tem um tempo muito maior, a pessoa saiu na frente, ela já está pensando bem antes em como ela vai fazer o TCC. Então ela já disse, professor, eu quero falar sobre esse tema. O que é que o senhor acha? Professor, onde é que eu posso achar materiais sobre esse assunto? E aí eu já estou conversando com elas, entendeu? Então, quando a gente pensa antes, quando a gente já vai com um projeto antes, a gente termina ganhando tempo, termina simplificando a nossa vida. Então, vai ficando muito mais fácil. Outra questão importante que a gente tem é que quando você já faz um projeto, você já tem a justificativa. Ou seja, qual é a importância de você fazer esse trabalho? Esse trabalho ele é relevante mesmo? Você como aluno de RH, você como aluno que está lá prestes a se formar, você acha importante, você considera importante esse tema por quê? Então, quando você pensa na justificativa, você já diz assim, para que eu estou escrevendo sobre esse tema? Qual a importância para a sociedade, para a comunidade, eu pensar esse tema aqui? Qual a relevância que isso tem? Então, justificar é você explicar a importância disso. Lá no projeto você tem também, por exemplo, uma pergunta condutora. As perguntas condutoras são perguntas que vão te norteando. São perguntas que vão dizendo os títulos, os temas
principais que fazem parte ali do seu trabalho. Então a pergunta condutora vai te ajudar mais lá na frente, até quando você for tratar o referencial teórico. Então também é importante você já ir pensando nessas perguntas condutoras já a partir agora do seu projeto da metodologia. No projeto, a gente tem também já dizendo qual é o delineamento metodológico. Então, por exemplo, aqui o Nibra todo mundo é igual. A gente faz revisão bibliográfica. A gente faz aqui uma pesquisa de tipo bibliográfica. E o que seria a pesquisa bibliográfica? Aí você já tem uma ideia de como a pesquisa vai ser feita. Na pesquisa nós iremos utilizar artigos, nós iremos utilizar livros, nós iremos utilizar sites. A pesquisa vai ser baseada em quê? A gente vai pegar artigos publicados nos últimos 10 anos. Então eu tenho a metodologia. Quando chegar lá na frente, eu já sei como é que eu vou fazer o meu trabalho. Então já fica tudo muito mais amarrado. E o projeto a gente vai ter também a própria pesquisa bibliográfica, a própria revisão da literatura, o próprio referencial teórico, que é o coração do seu TCC. Na pesquisa a gente começa a se familiarizar com o que seria a ideia de uma citação. Aí a gente vai ver citação direta, a gente vai ver citação indireta, a gente vai ver citação de citação. Quer dizer, a gente começa a pensar em todos os componentes que vão fazer parte do nosso TCC2. Então, a sugestão, né, agora, se eu pudesse falar algo para vocês, já no terceiro período, a gente já conversou sobre isso, mas pensando no semestre que vem, pensando em quem vai para o quarto período, que vai pagar a disciplina de TCC2, seria a condição ideal, seria a condição ótima a gente pensar em TCC o quanto antes. Quem vai pagar o TCC depois também não vai perder nada, porque você já começa a ter uma visão acadêmica, você já começa a escrever, você já começa a colocar no papel as suas ideias. Então isso é algo que só vai te ajudar. Quando você chegar mais lá na frente no TCC, você já vai estar com tudo muito mais fresquinho, já nada vai te surpreender, você já vai ter as coisas muito mais claras aí na sua cabeça, ok? Então esse era o recado que eu queria passar para vocês relacionados ao TCC e a importância da gente planejar. Planejamento é tudo. Se a gente planeja, se a gente já começa a fazer um projeto, um esboço do que eu quero fazer no meu TCC, você só tem a ganhar, você já tem um diferencial, você já sai na frente para quando a gente chegar lá no TCC2, para quando você chegar na reta final para a conclusão do seu curso, né? Todo mundo quer, quando chegar lá no TCC2, você pensar em apresentar o seu trabalho, cola grau, receber o diploma, e aí você conseguir ter a tua tão sonhada graduação e você conseguir aí seguir o seu caminho, ok? Tranquilo, pessoal? Grande abraço a todos. Espero voltarmos em breve. Muita saudade de estar em sala de aula discutindo esses assuntos com vocês. Por hora vamos prosseguindo remotamente. Grande abraço, se cuidem e até a próxima, ok? Até mais, pessoal. Abraço.